A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Me chamo Luciana Gomes da Silva e você está no canal Flecha Polida Teologia. E hoje nós vamos dar continuidade a Levítico, tá? Levítico capítulo 1 e Levítico capítulo 2 já foi postado aí no nosso canal. É só você acompanhar comentário de Levítico, né? Capítulo 3. Vamos falar um pouco mais sobre Levítico. Vamos ver o que Deus tem aqui para nós hoje. Levítico capítulo 3. O livro de Levítico é o menos lido. E aparentemente bem complicado de ser entendido. Tá? Sem uma prévia noção de tipologia. Então, sem uma prévia noção de tipologia, né, vai ser complicado entendermos aí o livro de Levítico. E por conter muita simbologia, também tipologia, simbologia, são assuntos teológicos, tá? Mas, sim, ele é um livro fascinante. No primeiro PDF que eu disponibilizei de Levítico capítulo 1, temos lá uma lista de onde Levítico foi citado no Novo Testamento e no capítulo 2 também, no PDF, tem lá uma lista maravilhosa também de coisas ali no Levítico que a gente deixa passar batido. Tá? Então, ele é cheio de conceitos teológicos importantes para a compreensão da salvação que há em Cristo Jesus. É muito interessante nós entendermos que para compreendermos salvação, redenção, o termo muito usado, expiação, santificação, aceitos por Deus, então esses termos que envolvem a salvação, eles estão contidos em Levítico, e em Levítico eles são entendidos e explicados. E várias vezes também está escrito: sede santos, pois sou santo. Temos essa frase aí várias vezes no Novo Testamento também: sede santo, pois sou santo. A fala de santidade. A santidade no livro de Levítico é como saúde para o corpo físico. Podemos cair, nos machucar, mas em alguns dias, né, as marcas ficam, mas não vai haver mais dor. Não vai haver mais dor. Então, santidade é saúde para o corpo físico, e mesmo que nós venhamos a errar, como diz o apóstolo João, e mesmo se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai para nos perdoar. Então, da mesma forma, a saúde espiritual. Pecamos, procuramos o Senhor para nos sarar, curar e nos fazer santos e perfeitos, ou perfeitos novamente. Então, esse conceito é o conceito aí de santidade. Temos também no livro de Levítico a santidade como um atributo de Deus. Deus é santo. Sede santo porque Ele é santo. Tem a santidade humana e tem a santidade divina. A santidade é um atributo de Deus. Sendo assim, por meio de todos os sacrifícios, Ele esperava que seu povo chegasse mais perto dele e mais perto da sua santidade. Com esta aproximação, o povo também se santificava. Vemos também no livro de Levítico que no processo sacrificial nós vamos ter julgamento, nós vamos ter fogo, altar, sacrifícios sendo queimados, sangue, tudo isso para ser aceito. Tá? Tem sacrifício, coloca a mão na cabeça ali do animal, passa ali para ele
a toda a sua culpa por meio de uma transferência ali de culpa, de pecado. Para que isso? Para que aquele derramamento de sangue? Para que a aspersão do sangue 7 vezes, 3 vezes? Para que isso? Para ser aceito por Deus. Precisava passar por todo esse processo. Não é o que nós temos hoje com Cristo. Tá? Esse processo já foi finalizado, concluído na cruz do Calvário. Mas nós estamos estudando Levítico para podermos compreender a grandeza desse sacrifício de Cristo. Altar e sacrifício são símbolos da adoração. Deus não quer sacrifícios, Ele quer o próprio ofertante. Muito interessante isso, né? Levítico 3. Vamos dar início. Flávio José chama a oferta pacífica de oferta de agradecimento. O que está falando o capítulo 3 de Levítico? Antes de você assistir esse vídeo, leia o capítulo 3, são poucos versículos, para você entender um pouco o conceito do que está se falando no capítulo 3. E Flávio José chama então a oferta pacífica de oferta de agradecimento. Aqui está a referência, Atividades 3, 9.2. Então, porém, essa oferta é muito mais ampla. Temos o rei Saul fazendo essa oferta antes da batalha. 1 Samuel 13, 9 diz assim: Então diz Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Ele estava fazendo a oferta pacífica, o que está aí descrito em Levítico capítulo 3. Lembrando que 1 Samuel são anos e anos à frente de Levítico 3, tá? E elas também, essas ofertas, estavam ligadas às festividades anuais, que são essas festividades anuais. Já falei sobre isso, Jesus e as festas de Israel, que são 7 festas. Né? Juízes, aqui o texto. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel e choraram. Estiveram ali perante o Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. No dia das festas também, eles ofereciam ofertas pacíficas ao Senhor como um símbolo de união entre Deus e seu povo, o que resultava em paz. É como se fosse, Flávio José nos diz, como se fosse uma oferta de agradecimento. A palavra hebraica por trás de oferta de paz é zebá, sacrifício, selamim. Então, zebá é sacrifício. Selamim, do Strong 8002, que significa sacrifício por aliança ou amizade. Isso mesmo. Sacrifício de paz é um sacrifício por aliança ou por amizade. Eu não vos chamo mais servos, vos chamo meus amigos, tá? Jesus nos chamou assim. Então, da raiz Shalom, do Strong 7999, para quem não está sabendo ainda o que é essa referência Strong aí, é o dicionário Strong, tá? O dicionário James Strong, que é o dicionário que eu uso aqui para as minhas referências hebraicas. Que significa estar seguro, fazer as pazes, retribuir, restaurar, ter tudo concluído. Então, a oferta pacífica é uma oferta que faz as pazes, que retribui, a oferta que nos garante estar seguros com Deus. Então, essa oferta pacífica descrita em Levítico 3, nós vamos chegar aqui versículo por versículo, vamos falar dela. Ela tem 3 categorias de ofertas. Primeiro, oferta de agradecimento, gratidão ou louvores. Nesses textos aqui, o PDF vai ficar na descrição do vídeo, é só você baixar e usar quantas vezes você quiser, imprimir, tá bom? Leia os textos. Ele chama
essas ofertas assim, de agradecimento, gratidão ou louvores, mas está falando da mesma oferta, tá bom? Também votos, tá? Votos também está falando da mesma oferta. Levítico 7,16 dá mais detalhes sobre os votos como oferta pacífica. O apóstolo Paulo fez também um voto com uma oferta pacífica, está lá em Atos capítulo 21, leia também o texto. E também ofertas voluntárias, também descritas como ofertas pacíficas, Levítico 22, vai falar sobre isso. E vamos seguindo, Levítico capítulo 3, versículo 1. Estão preparados? Vamos lá. E se a sua oferta for de sacrifício pacífico, se oferecer de gado, macho ou fêmea, a oferecerá sem defeito diante do Senhor. Antes de a gente seguir aqui, você não se esqueça de dar o seu joinha, compartilhar os nossos vídeos, é muito importante para nós quando você compartilha os nossos vídeos. E também deixa aqui o seu comentário, teve alguma dúvida, terei um prazer de responder, ou se não, mande um e-mail para mim, maisebraico@gmail.com. Olha aqui, versículo 1, começa bem interessante, porque os animais poderiam agora ser macho ou fêmea, sendo que no capítulo 1, no Holocausto, nós vemos que somente eram aceitos os animais de gado macho, tá? Mas, em todos os casos, né, eles deveriam ser sem defeito. Macho ou fêmea, porém sem defeito. Os animais usados nesse sacrifício são gado e cordeiro. Até então não estava citando aqui nenhuma ave, tá? Nesse texto, capítulo 3. E todos eles sem defeito. A palavra sem defeito no hebraico é tamim. Tamim do Strong 8549, que significa completo, sem mancha, sem som, sem falta, imaculado. Então, eles deveriam ser tamim, completos, sem mancha, sem falta, imaculados. Versículo 2. E porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da porta da tenda da congregação, e os filhos de Arão, os sacerdotes, e espargirão o sangue sobre o altar em redor. Volta novamente o que já aprendemos no capítulo 1, capítulo 2. Imposição de mãos sobre a cabeça do gado. A imposição de mãos. Então você, o ofertante, vai degolar o animal. Já aprendemos isso aqui já. Quem degolava o animal era o próprio ofertante. Os filhos de Arão, os sacerdotes, eles somente, a partir dali, eles faziam todo o resto. Mas você fazia a sua parte de degolar o animal. Este sacrifício é bem parecido com o Holocausto, do capítulo 1. O ofertante trazia o animal a ser sacrificado. Versículo 2, né, nós vemos a imposição de mãos, dessa vez para declarar a categoria de oferta, né, se é agradecimento, se é voto, se é oferta voluntária. E então o adorador matava o animal no pátio. O sacerdote, agora é a vez do sacerdote, punha as partes internas do animal sobre o altar, derramava ali o sangue nas pontas do altar, e no caso do holocausto, tá, todo o animal, exceto o couro, era queimado, e na oferta pacífica somente o interior do animal. Que interior é esse? Vamos seguindo aqui, o versículo vai falar para nós, tá? No caso do holocausto, né, todo o animal era queimado. Já falamos no capítulo 1 que o couro não era queimado, o couro era doado, entregue aos sacerdotes, aos sumos sacerdotes, porque eles viviam do que
o altar fornecia para eles. Bom, se você não assistiu a primeira aula e a segunda aula, é interessante você assistir. O que se fazia com o restante do animal? Tá bom? Só as partes internas aqui na oferta pacífica que eram entregues no altar. Então, o que se fazia com todo o restante do animal? Tá? Ele era servido como alimento. Servido como alimento. Levítico 7, versículo 15, tá? Mas a carne do sacrifício de ação de graça, da sua oferta pacífica, se comerá no dia do seu oferecimento. Nada deixará dela até amanhã. Está falando aqui que devia ser comido, né? Naquele mesmo dia que não podia deixar nada para amanhã. Já imaginou o tanto de carne que dá um gado? Aqui na nossa região, eu tenho alguns tios que costumam fizeram uma festa de casamento que eu estava presente. Na outra, eu não estava presente, eu já estava morando nos Estados Unidos. Mas uma dessas festas eu participei de uma prima que se casou. Foram 3 dias de festa no sítio. 3 dias, quem mora em sítio sabe disso. Costuma-se fazer 2, 3 dias de festa comendo carne e churrasco. Mas aí, quem comia desse animal e tinha que comer no mesmo dia e não deixar nada para amanhã? Então, a próxima pergunta vai ser respondida aqui, tá? Quem comia era o sacerdote, o adorador, os membros da sua família e também as pessoas pobres que eram convidadas também a comer daquele animal, tá? Tipo um churrascado ali, enfim, eles comeriam daquele animal. Deuteronômio 12, versículo 11 a 15, explica um pouco mais sobre isso. Anota aí esse versículo, se você nunca leu sobre isso, tá lá, leia o texto. E entenda que estamos falando aqui da oferta pacífica. Então, na oferta de gratidão ou louvores, tá, que faz parte da oferta pacífica, oferecia também pães com fermento. Mas com fermento, isso mesmo. Sim. Porque este pão com fermento, ele não seria oferecido no altar, porque quem ia comer dele era o próprio ofertante. A oferta pacífica, você leva ela para Deus, mas quem come dela é você mesmo. Né? E esse pão com fermento que você poderia levar, ele não era entregue no altar. O que significa isso? Olha, os pães asmos, que são os pães sem fermento, eles vão para o altar declarando a santidade de Deus. E os pães com fermento vão para o ofertante comer, declarando que ele é pecador. Muito interessante esse conceito aqui. Ó. Os pães sem fermento vão para Deus. Os pães com fermento vão para o ofertante para nos lembrar que somos pecadores. Tá bom? E essa paz que nós temos com Deus é através da sua aceitação e não pelo que somos ou tentamos ser. Amós capítulo 4, versículo 5. E oferecerei o sacrifício de louvores do que é levedado. Oferecei sacrifício de louvores do que é levedado. E apregoai as ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Tá? A nossa condição pecaminosa está completamente diante de Deus. Somos totalmente convencidos que há pecado em nossa natureza e somente assim veremos a graça salvadora de Deus se manifestando e trazendo paz conosco. Devia também ser comido no mesmo dia. Vamos lá, versículo 3 e 4.
Depois oferecerá do sacrifício pacífico a oferta queimada ao Senhor. E aí, a parte do interior, né, nós vemos no versículo 2, que ia para o altar. O que estava incluso nesse interior do animal? Tá? A gordura que cobre as partes internas, né, toda a gordura que cobre os órgãos, os 2 rins, a gordura que está sobre os rins, a gordura que está junto ali aos lombos e o redenho que está sobre o fígado dos rins, tirará. Então, aquilo que está a parte interna, tá? Que não está incluindo os excrementos e as partes que eram jogadas fora, tá? Então, as partes internas do animal, versículo 3 e 4, era alimento para Deus, holocausto, queimados no altar. E o sangue era derramado no altar. Algumas partes eram comidas e algumas eram entregues aos sacerdotes, como o couro, o peito e a perna direita. O que tem de simbolismo aí para nós? O peito simboliza os sentimentos, a perna direita simboliza a força. Então tinha o couro, o peito e a perna direita que ia para o sacerdote. O restante ali, as costelas e as outras partes, o ofertante e aqueles, sua família, os convidados, os sacerdotes, aqueles que estavam ali presentes, comiam dessa oferta. Salmo 82. A minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. É muito conhecido esse salmo. O meu coração, né, meu peito e a minha carne e a minha força clamam pelo Deus vivo. O meu coração e a minha carne, elas pertencem ao sumo sacerdote eterno. Glória a Deus por isso. Esse desenho aqui, tá? É o desenho de um amuleto, vou dizer assim. Vou explicar aqui, mas preste atenção nessa foto aí. É uma foto de arqueologia bíblica do Antigo Oriente Médio, tá? Então a gordura é considerada a melhor do animal, o rim e o fígado eram iguarias, eram muito caras, tá? Eram órgãos vitais associados a sentimentos internos. Vemos isso na Bíblia, o meu rim, o meu fígado, então está falando do sentimento. No Antigo Oriente Médio, o fígado era usado em adivinhação, tá? E essa é a forma que eles usavam esse rim para fazer aí as suas adivinhações, tá? E se ele fosse entregue ali para Deus no altar, não seria usado em adivinhação. Então, somente Deus conhece o nosso futuro. Isso é o simbolismo disso, quando eles pegaram essas iguarias, o fígado, o rim, e queimavam ali no altar. Não tinha adivinhação mais, tá? Não era usado mais junto com aquela peça lá para fazer adivinhação. Um pouquinho de cultura, né? Vamos lá, versículo 5. E os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar. Isso o quê? Aquelas partes internas que a gente já falou. Em cima do holocausto que estará sobre a lenha que está no fogo. A oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. Esses animais oferecidos na oferta pacífica não eram divididos em pedaços aleatórios, pois não seriam queimados por inteiro. Eram colocados em cima do holocausto. Né? Primeiro o adorador recebia perdão e depois recebia da comunhão de Deus. Primeiro ele vinha e oferecia um holocausto para Deus. Uma oferta queimada por inteiro. E depois oferecia-se a oferta pacífica e essas peças eram colocadas em cima daquele animal que já estava aberto sobre o altar.
versículos 6 ao 17. A gente vai ler aqui tudo e eu já explico por que a gente vai ler muitas. Versículos 6 ao 17. Se a sua oferta for de gado miúdo, por sacrifício pacífico ao Senhor. Então, o primeiro era gado, macho ou fêmea, agora já é gado miúdo, tá? Seja macho ou seja fêmea, também sem defeito oferecerá. Esse gado miúdo aqui, algumas traduções trazem novilha. Se oferecer um cordeiro, tá? A nossa opção também aqui, um cordeiro por oferta, oferecer-lo-á perante o Senhor. Porá sua mão sobre a cabeça da sua oferta e a degolará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão aspergirão o seu sangue sobre o altar. Então, do sacrifício pacífico oferecerá ao Senhor por sua oferta queimada, a sua gordura, a cauda toda. Acontece aqui a cauda toda quando fala do cordeiro, a qual tirará do espinhaço e a gordura que cobre a fessura e toda a gordura que está sobre a fessura, como também ambos os rins e a gordura que está sobre eles, junto aos lombos e o redém que está sobre o fígado com os rins, tirá-lo-á. O sacerdote queimará isso sobre o altar, alimento é da oferta queimada ao Senhor. Mais uma opção, mas se a sua oferta for cabra, perante o Senhor oferecerá, porá a mão sobre a sua cabeça e degollará diante de toda a congregação, e os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá dela a sua oferta por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fessura, toda a gordura que está sobre a fessura, como também ambos os rins e a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redém que está sobre o fígado com os rins tirá-lo-ás. E o sacerdote queimará sobre o altar alimento da oferta queimada, de cheiro suave. Toda a gordura é do Senhor. Toda gordura será do Senhor. Todos os animais que nós citamos aqui acima. O mesmo processo, então por isso que eu li rapidamente. Tá? O mesmo processo que a gente já citou ali em cima. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Tá? Os animais usados e mencionados neste capítulo são o gado, novilho, né, que é o gado miúdo, cordeiro, cabra, juntamente com pães com fermento e azeite. As aves não foram mencionadas, provavelmente pelo fato delas não terem gordura suficiente. Sobre o verso 14, sobre o verso 17, falarei em capítulos posteriores. Por quê? Essa parte aqui que fala nenhuma gordura nem sangue comereis, a gente vai levar muito tempo para explicar isso, e Levítico mais na frente vai falar de novo, tá? Novamente, sobre isso. Então vamos deixar essa parte para a gente falar em um outro capítulo. Esse capítulo aqui nós já estamos finalizando. Tá? Tipologia. Cristo em seu sacrifício nos trouxe comunhão com Deus e paz. Ele é o Deus de paz, o Deus que nos trouxe a paz, o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Colossenses 1:20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, está falando aqui do sacrifício pacífico, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tantas que estão na terra como as que estão nos céus. Várias coisas foram reconciliadas através do sangue perfeito de Cristo. Sangue perfeito de Cristo. Tem mais, Efésios, capítulo 2, versículo 17. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Evangelizou, falou boas novas, trouxe a paz. Trouxe a paz. Jesus é
a nossa paz. Ele é o nosso sacrifício pacífico. Efésios 2,14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Ele é a nossa paz. Por meio de Cristo. Por meio de Cristo. Funciona. Por meio de Cristo fomos reconciliados. Todas as nossas necessidades são supridas em Cristo. O último versículo. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, e abundeis em toda boa obra. Tá? Por meio de Cristo, nós fomos reconciliados, tá? Com um sacrifício pacífico. Fomos reconciliados, tá? E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, tá? Toda a graça, a fim de que nós abundemos em toda boa obra, onde quer que nós estejamos, onde quer que nós venhamos a colocar os nossos pés. Cristo é a nossa esperança, a nossa paz, a nossa salvação. Quero mostrar para você que esse livro, tá? Já mostrei ele algumas vezes, Levíticos e Numbers, está aqui em inglês, mas é um comentário de W.H. Bellinger, aqui, ó. W.H. Bellinger, é um livro que está sendo usado, tem esse caderno aqui, meu caderno de anotações, a gente está, aqui tem Levítico, Êxodo, Levítico, tem até meus mapinhas aqui, tem Êxodo, Levítico e Números e Deuteronômio, tá? Anotações também, e tem esse livro aqui também que eu estou usando, tá? Indico demais, versículo por versículo, o Antigo Testamento interpretado, é esse que está ali, ó. Esse aqui. Ele está até faltando um aqui, ó, no cantinho. É esse aqui. Versículo por versículo interpretado, esse é o Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, tá? Versículo por versículo. E se você puder adquirir esse livro, eu indico demais. Às vezes a gente compra alguns livros, talvez esses livros não são tão relevantes assim. Para você que é pregador da palavra de Deus, você que tem interesse em falar do que a Bíblia ensina, falar, né, das grandiosidades de Deus, você precisa compreender a grandeza de Deus para falar da grandeza de Deus. E como compreender? Uma das formas de compreender é lendo e estudando, tá? Só abrir só um capítulo aqui, o Êxodo, capítulo 15, tá? É o comentário. Aqui está escrito aqui, ó, redenção. Como a redenção é definida, por meio de quem, por causa de quem, qual a ligação de Cristo com a lei quando fala de redenção, fala da praga da lei, fala do poder do túmulo, para justificação, para adoção como filhos, tá? Cristo é a redenção preciosa, a nossa transformação à imagem de Cristo também faz parte da redenção, a participação da natureza, nossa participação na natureza divina, acho que vai ser somente isso mesmo. Então, só aqui já nos dá essa chave falando da redenção, porque o Antigo Testamento ele traz isso, ele traz conceitos que vão explicar
o Novo Testamento. Tá? Não vamos conseguir compreender e explicar o Novo Testamento sem uma caminhada aqui no Antigo Testamento. Tá? Um dos pais da igreja dizia que o Novo Testamento, o Antigo Testamento explica o Novo Testamento e o Novo Testamento contém o Antigo Testamento. Então, é uma mistura. Nós cremos que a Bíblia ela é uma só, é uma revelação só. E Cristo veio sendo revelado a nós através das Sagradas Escrituras, como se abrisse um livro, assim, até chegar à revelação perfeita, que tudo se completou em Cristo Jesus. É isso que nós cremos como cristãos. Tá? Tem duas perguntas aqui, também, que eu quero responder hoje. Estou aqui com o meu celular. Nos comentários aqui. O primeiro deles é como eu posso adquirir os seus livros. Os meus livros são adquiridos pela livraria e publicadora online, que é UpBooks. Está na descrição aqui do vídeo também, mas se você procurar upbooks.com.br, você vai conseguir encontrar. Eu vou abrir aqui a UpBooks e vou mostrar para vocês. upbooks.com.br. A internet está lenta. Aí você abre o site da UpBooks, tá? Esse aqui, ó. UpBooks, tá com a logomarca super nova, moderna. UpBooks, vou colocar aqui. Aí aqui você digita o meu nome completo, Luciana Gomes da Silva. É só você dar uma olhadinha aqui, tá? Os meus 2 livros aqui, inclusive, estão de promoção. Você pode pagar em 3 vezes ou em 4 vezes, tá? Aqui está tanto um livro como o outro. Cliquei para confirmar o pedido, tá aqui a minha foto. Luciana Gomes da Silva é casada com Djalma Paiva Souza, meu marido, mãe de Larissa e Lucas, são meus 2 filhos. Você quer saber um pouco mais dessa vida pessoal aí? Você pode me seguir no Instagram. No Instagram você vai encontrar mais lá sobre mim. Aqui eles precisam só dar uma atualizada, que eu morei realmente em Hyannis, morei 15 anos lá em Massachusetts. Eu nasci em Caratinga, Minas Gerais, sou mineira. Então é isso. Ali você vai encontrar os 2 livros, Da Porta de Linho até a Nuvem de Glória. Eu falo sobre o Santuário, o Tabernáculo. Esse livro está bom demais, tá? Fiquei aqui, foram mais de 2 anos de pesquisa. Aqui já colocou algumas coisas, deixa eu ler aqui, tá? Luciana Gomes da Silva nasceu em Caratinga, Minas Gerais, em setembro de 1984. Já deu uma dica de quantos anos eu tenho. Tá, reside nos Estados Unidos, tá? A gente precisa mudar aí. Casada com Djalma Souza, com quem forma família linda, já falamos. Tem formação em bacharel em teologia, com especialização em Ministério Pastoral e Aconselhamento Cristão pela Boston Theological School. Tem formação certificada em Hebraico Moderno pela Hebrew College of Boston. Formada em Cultura Bíblica e Contexto Judaico pela Israel Study Center. Escritora e autora de alguns exemplares disponíveis pela editora UpBooks, que é O Caminho das Águas. Viagens Fantásticas também, volume 2, 3 e 5, onde eu faço participações com poesias e contos, tá? E atualmente eu curso Pedagogia e Psicopedagogia EAD pela Faculdade de Ciências Venceslau Braz, tá?
Sou amante da palavra de Deus e ela me impulsiona a prosseguir. Muito bom, não tinha lido tudo aqui ainda. Então é isso aí. Você encontra meu material assim, bem facinho de você encontrar o meu livro. Deixa eu ter mais uma pergunta aqui. A irmã tem algum vídeo sobre dízimos? Não, por enquanto não tem nenhum vídeo sobre dízimos, tá? Enquanto a gente vai caminhando aí no Antigo Testamento, nós vamos chegar nessa parte, tá? Que fala sobre a 10ª parte que era entregue aos levitas. Mais uma aqui. Eu agradeço a todos os irmãos que mandam mensagens boas aqui para mim, dizendo que você é uma bênção, que aula boa, que aula maravilhosa, tá? Glória a Deus, muito bom, isso é muito bom, isso alegra muito o meu coração. Deixa eu procurar aqui. Tem um que é muito interessante. Isso aqui. Eu não vou citar o nome da pessoa, mas eu sempre falo, quando você vai fazer o seu comentário, é bom você lembrar que eu, como pessoa, estarei lendo aqui, tá? Ó, começa assim o comentário. Não gosto do seu tom. Parece um rosa cruz, mas seu conteúdo é bom e amplo. Eu até fui pesquisar o que era a rosa cruz, que realmente eu não sabia, mas até agora eu não entendi também. O que é esse rosa cruz. E também recebi um e-mail esses dias, né? Alguém me mandou um e-mail, que foi até uma pessoa educada, que gostaria de fazer uma pergunta, que não acho conveniente fazer nos comentários dos vídeos, né? Muito educado, Deus abençoe a vida do irmão. Então, a irmã é membro de alguma denominação cristã? Caso não queira responder, não há problema. Falou que está gostando aqui do material, queria adquirir os livros, já falei. Vai fazer também o curso Mais Hebraico, muito obrigado, tá? Gosta de se aprofundar na palavra de Deus e principalmente no assunto santuário, sim, é um dos assuntos mais belos que tem na Bíblia. Eu vou responder aqui. A irmã é membro de alguma denominação cristã? Eu sou batista, tá? Eu sou da igreja batista, primeira igreja batista aqui da minha cidade, e trabalhei há algum tempo, lá no meu Instagram tem isso, trabalhei algum tempo na igreja, ajudando como baterista na igreja, baterista, tocando bateria. Eu faço um pouquinho aí toco um pouquinho de bateria, não é muito não. Eu aprendi enquanto era bem nova e nunca mais assim, esqueci. Tá aqui, se precisar eu faço o básico lá na bateria. E mais o que? Meu marido trabalhou também muitos anos na parte administrativa sendo tesoureiros. Então nós fomos tesoureiros da igreja por muitos e muitos anos. Por que eu falo que a gente foi? Porque a gente estava na primeira igreja batista de Raianes. Tá? Como eu mudei para o Brasil recentemente e já entrei na pandemia, os cultos da igreja voltaram a funcionar pessoalmente, vamos dizer assim, como é que fala? Não online, né? Eu posso ir realmente na igreja, levar as minhas crianças domingo, no próximo domingo, porque esse domingo é eleição, então no próximo domingo eles já liberaram para ter o culto, a gente só vai sentar um pouco mais longe, usar máscara, assim, recebemos as instruções. Então o nosso culto vai voltar no próximo domingo, sempre no meu Instagram eu vou estar colocando para vocês alguns vídeos, algumas canções, tá? A gente pretende estar ajudando lá na igreja, trabalhar lá junto com o pastor da igreja batista. Então eu sou da igreja batista, por enquanto, nem estava falando de igreja, porque a gente estava tudo assistindo um culto online, mesmo um dia assistindo na igreja, um dia assistindo em outra, mas eu sou batista de formação, gosto da igreja batista. Não levanto a bandeira de nenhuma igreja que falo da Bíblia,
Às vezes algumas pessoas até não entendem como que eu falo hebraico, falo de hebraico, falo isso. Eu só estou trazendo aqui a tradução das palavras, alguma cultura, para dar um contexto naquilo que a Bíblia já diz. Eu não estou aqui para distorcer, para inventar, para manipular ninguém e que nada aconteça fora da vontade de Deus dentro desse ministério chamado Flecha Polida Teologia, né? Que nada aconteça fora da vontade de Deus. Que essa seja a nossa oração, a sua oração para esse canal. Então é isso, respondido essas perguntas. Agradeço a todos vocês, tá? Que me deixam palavras aqui que elevam o nosso ânimo a trabalhar um pouquinho mais, porque preparar aula, preparar estudos, assim, sempre um trabalho. Eu sou um pouquinho organizada aqui, tá? Ó, cada grupo de caderno aqui, eu tenho o início de uma aula preparada, tem aula aqui embaixo, tem umas apostilas, vou pegar o que tá aqui, tá? É bem improvisado. Aqui eu comecei aqui a preparar uma aula sobre o véu que se rasgou de alto a baixo. Aqui, nesses papéis aqui, estão imprimidos aqui e algumas anotações no verso. Vai sair em breve também mais vídeos sobre as parábolas de Jesus. Então, às vezes eu não tenho tempo de sentar aqui e gravar. Eu gravava muito quando era de manhã, minhas crianças estavam na escola, mas hoje eu tenho que esperar elas dormirem, vir cá estudar, né? Eu tenho que preparar as aulas para vocês, fazer as pesquisas, procurar aqui nos meus livros, dar uma lida, ver o que é plausível ou não e trazer esse conteúdo para cá. Demora um pouquinho, não é só, tá, vou gravar. Então demora um pouquinho, demora depois, ainda tem que fazer a pós-produção disso tudo. Sou eu mesmo que faço, não tenho equipe para fazer, não tenho assim uma equipe preparada que vai pegar e me ajudar. Não. Sou eu mesmo, tudo aqui é trabalho das minhas mãos. E mais uma coisa, visite o nosso website www.flechapolidateologia.com. Tem muito material bom lá, você tem acesso a todos os links dos meus livros, também você tem acesso ao meu blog. Muito interessante você ler ali o blog, tem inscritos ali desde 2014, 2013, 2012, enquanto eu estava estudando, tem muita revelação boa ali de Deus para a nossa vida. Eu pretendo fazer desse blog alguns vídeos, mas, como eu disse, já tem muita coisa aqui na frente, na lista, para ser gravada. Tá? Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Muito obrigada por estar comigo até este momento aqui. Até o nosso